borboletas, bem-vindas a mais um episódio do Pod Pri, aquele podcast voltado para você, mulher, onde vamos mergulhar em histórias incríveis de mulheres espetaculares. Eu sou Priscila Paz de Ouro, uma cirurgiã dentista apaixonada por transformar sorrisos. E hoje eu tenho comigo aqui minha convidada super especial, Érica Marques, nutricionista. Bem-vinda, Érica. É Obrigada, um prazer te é receber. um prazer estar aqui também. A gente tem uma relação super antiga, né? E é tão bom quando a gente tem esse canal, né, de poder falar com tantas mulheres, tantas pessoas que hoje se preocupam tanto com a alimentação, com envelhecimento mais saudável, né, com essa Sim, preocupação na qualidade de uma velhice independente, né, de ter alguém, de ter que se segurar em alguma coisa. Então, hoje as pessoas me preocupam mesmo pensando nisso, nesse envelhecimento mais, não é nem envelhecer, eu não gosto nem de usar essa palavra, esse amadurecimento, crescimento. né, com mais qualidade de vida mesmo. Uhum. E como que você vê a importância da nutrição hoje, especificamente para as mulheres? Pri, eu acho que a alimentação eu vejo que o nosso corpo, ele é um carro, né, e à medida que esse carro vai sendo utilizado, a gente precisa fazer a manutenção desse carro, a gente precisa ter importância verificar a importância do combustível que a gente coloca dentro desse carro. Eu costumo dizer que a alimentação, quando ela está muito ruim, é uma gasolina ruim, né, é uma gasolina de qualidade ruim. E quando a gente coloca uma gasolina power, a gente consegue ver o desenvolvimento desse carro de uma maneira Uhum. mais eficaz, sem uma necessidade de fazer tantas manutenções, porque a gente já vem fazendo isso a longo prazo. Então, eu estou com 45 anos hoje e eu percebo o quanto eu negligenciei a minha alimentação, o meu estilo de vida. Eu não fazia atividade física, quando fazia só exercícios aeróbicos, né, só cardio, até porque é mais gostoso, Sim, né, a musculação ela musculação é demanda chata, né? exatamente, A gente faz, mas é chato. a gente faz porque é necessário, mas não é prazeroso. Eu digo que eu gosto da sensação que eu vou ficar depois da atividade física. Quando eu chego no carro, eu falo: "Ai, graças a Deus eu vim", porque essa sensação ela é gostosa. Mas, enfim, esse ano especificamente, eu acho que depois da pandemia, eu percebo que as pessoas, o pós-Covid, ele deixou a gente debilitado emocionalmente, Sim, né? As pessoas psiquiatricamente falando estão sofridas, né? Com tudo isso, ficar em casa e perdemos muita massa muscular por isso. sim. A gente está pagando o preço de tudo isso. Esse ano com a dengue, o que eu recebi de paciente fisicamente debilitado, porque foram pessoas que emagreceram muito em pouco tempo, Uhum. 7 quilos, 6 quilos em uma semana, 2 semanas, e isso impactuou na melhora, né, dessa recuperação muscular. De gente que não consegue fazer uma caminhada dentro de casa, porque é uma maratona, Que não enfim. consegue caminhar até o estacionamento, pegar o carro, né? Exatamente. E agora, por a gente ter ficado muito tempo em casa, eu acho que isso teve um impacto muito, muito negativo, porque se as pessoas já negligenciavam a musculação antes, hoje, com esse pós-pandemia, a gente teve uma piora muito grande dessa cognição, né, das atividades básicas. Então, hoje, quando alguém me fala de: "Érica, você é nutricionista, fala um pouco de alimentação". Cara, eu acho que a atividade física está tão de suma importância, tão quanto a alimentação. Sim, Não tem como falar de uma mudança de estilo de vida em falar só: "Ah, vamos retirar o doce, vamos melhorar a ingestão de bons carboidratos, de boas gorduras, aumentar a proteína", né, uhum. que é o grande aporte para esse ganho de massa muscular, sem falar da atividade física, principalmente a musculação. Nossa. Eu confesso a você, como a gente bem falou, eu tenho muita preguiça de ir,
portanto, eu pago o personal. Às vezes eu fico: "Ai, esse mês eu acho que eu vou dar já sei malhar sozinha". Aí eu penso: "Não, eu ainda necessito dele", Se eu não porque estiver com ele, hoje, eu não vou. 19 horas, numa sexta, eu iria pra academia? Jamais. Nunca, mas com uma pessoa me esperando, esse compromisso, né, e é chato, então Uhum. eu fico com ele. Eu digo que é o meu casamento sem divórcio. É o personal. Pra sempre. Exato, mas a alimentação eu percebo que cada dia mais a importância da gente fazer essas boas escolhas, porque é gostoso, né, é gostoso comer um doce, uma fritura, mas hoje eu digo que eu trabalho de uma maneira mais racional em relação à alimentação, não é qualquer coisa que eu acho que vale intoxicar meu corpo Uhum. por conta de um prazer de, sei lá, 5 minutos, né. Eu tenho uma frase que é a frase que embala a minha vida, eu falo que não fazer uma escolha é É uma também escolha. escolha. Então a gente precisa, né, ter saber da importância do que a gente vai Uhum. fazer ao longo da nossa vida, porque a fatura desse cartão chega lá na frente, Chega. né. E chega Hum, cara, né, amor, é. chega bem cara. Mas aproveitando esse gancho que você falou aí, eu acho que você é um caso de sucesso, seu mesmo. É verdade, Você enquanto sua própria paciente. verdade. Quando foi ao longo da sua carreira que virou essa Essa chave? chave na verdade, Porque Priscila, acho que é eu estímulo para várias mulheres. exato. Como você me conhece há muitos anos, eu desde pequenininha, desde minha mãe disse que eu na fase da introdução alimentar, né, quando a gente foi provando outros alimentos, saiu do leite materno e Aham. provando outras coisas, eu comia, eu dançava, porque sempre foi muito prazeroso. A comida sempre foi foi um prazer, sempre foi prazeroso para mim. E óbvio que eu não gostava de comer fruta, né, eu Sim. gostava de lá no passado, há 40 anos atrás, a minha mãe queria que eu comesse, então eu não comia fruta, então ela quer biscoito? Dá biscoito. Ela quer biscoito recheado? Dá biscoito Biscoito recheado. recheado. Então eu venho de uma infância muito desregrada, né, muito não cheguei a ser gordinha na minha fase de materno infantil não. Esse estirão aconteceu na adolescência, Uhum. e eu nunca vou esquecer, eu me lembro que 45 anos, né, então há 30 anos atrás eu ia naquelas festas americanas que a gente ficava As brincadeiras sentadinha, dançantes, esperando né. alguém vir me chamar para dançar, e eu ficava só esperando, porque ninguém chamava. E um dia as minhas amigas, que todas eram magérrimas, né, desbravavam a festa. E eu cheguei um dia e falei: "Mãe, eu acho que eu devia ter uns 15 anos. Eu não quero mais ser gordinha, porque tá afetando a minha autoestima mesmo". E aí, na época, a gente foi numa endócrino, daquelas que arranca uma dieta do Aham. bolinho, que é para todo mundo, mas funcionou, porque eu sempre quando virava a chave, eu sempre tinha disciplina, o problema era o processo da virada de Cada chave, chave. né. Então, aí eu fui, tive muito êxito, eu não sei quanto eu pesava, mas eu acho que eu cheguei a uns 57, 56 Uhum. quilos. Fiquei ótima. A Betty a feia se tornou a bonitona. E aí, na sequência, eu fui para os Estados Unidos, e aí fiz intercâmbio durante 1 ano e pouquinho, e foi um estirão, assim, de peso. Eu voltei com 72, 73. Eu acho que eu engordei uns 16 quilos. Então essa Dentro de foi 1 ano. dentro de 1 ano. Então essa foi a minha primeira o meu primeiro estresse, né, diante de uma situação que eu tive sucesso e tive o insucesso nem curti, cara, a minha fase magrinha, porque na sequência eu viajei. Mas enfim, aí voltei para o Brasil, voltei a fazer dieta e desde sempre esse efeito sanfona, que é o que a gente vê o tempo inteiro. Você acha que isso te levou a fazer nutrição? Com certeza.
Eu confesso a você que eu não pensava na área da saúde, eu pensava em relações internacionais, eu queria ser aeromoça. E aí fiz como é que fala aquele teste vocacional? Vocacional. E aí ela falou: "Érica, você é saúde, de repente psicologia". Aí eu pensei: "Cara, por que não nutrição?". E me apaixonei, mas ainda assim brigando com a balança. Uma Uhum. nutricionista formada e ainda tendo os dificultadores, né, até pelo que a gente comentou, da não importância que eu dava Para não dava alimentação. à alimentação e nem à atividade física, eu fazia muito pouco, quando fazia era só cardio. E aí, quando eu casei, tive uma gravidez ectópica, uma gravidez complicada, porque já estava quase estourando a Hum, trompa, e aí fiz uma cirurgia, na sequência engravidei de novo, e eu sempre me olhava no espelho e me via gordinha, mas quando a médica falou: "Olha, como você só tem uma trompa", que eu tive a segunda, né, consecutiva, ela: "Vamos preservar a sua trompa, então a gente faz uma medicação para câncer, para diluir esse feto que está ali, e ele é calculado por quilo de peso". Cara, quando ela me pesou, que eu estava pesando 92.600, ali eu falei: "O quê? Não, é porque eu tô de bota". Aí tirei a bota, pesei de novo, falei: "Gente, eu tô pesando mais um pouquinho, eu tô nos 100 quilos, eu tô nos 3 dígitos". Ali foi o meu primeiro chacoalhão, assim, uhum. sabe. E aí eu comecei no processo. E todas essas mudanças de dezena, do 90 para o 80, do 80 Sim. para o 70, cara, eu comemorava, ainda que eu demorasse 6 meses para baixar 5 quilos, porque para mim era uma coisa tão difícil. E aí, por mais que eu trabalhasse com isso, eu sempre vi potencial nas pessoas, mas em mim não. E aí, todas as vezes que eu consegui eu via que estava perto, não, não é tão difícil, cara, não é tão impossível assim. Uhum. E dos 79 para os 70, aí eu vi a necessidade de dar musculação, porque não estava funcionando mais, Sim. que é o que a gente vê hoje, né. Quando a gente vê um paciente que emagreceu muito, ele normalmente 10%, a perda de 10% do peso inicial, o paciente ele chega num platô. Esse platô, o corpo ele precisa de estímulos diferentes, a gente precisa dar uma mentida, dar uma driblada Sim. para ver se ele responde de alguma forma. E foi quando eu falei: vou contratar um personal", né. Por coincidência, perto do meu consultório abriu um estúdio de personal, e aí era caríssimo na época, cara, eu dou conta de pagar 2 dias, então vou fazer 2 dias. E comecei fazendo 2, aí depois: "Não, acho que dá para fazer 3". E virou prioridade. A prioridade era pagar o personal e depois eu organizava as contas. Mas Eu pagá-lo vou. era a minha prioridade, porque era o que eu tinha, né, eu me disciplinava com ele. E é isso, e hoje estou aí, mantendo essa mesma rotina. Claro que a gente tem, né, os nossas Uhum. saidinhas, os gatilhos, fim de semana, praia, bebe, mas a Distância. constância que faz toda a diferença. A constância é o que faz a gente ter resultados a longo Uhum. prazo, né. Você pode se exceder, final de semana um pouquinho, isso é a exceção, mas E não ao fazer a longo regra, né. exatamente, ao longo, né, da semana, do mês, a gente tem disciplina e constância com tudo isso. Uhum. E vamos conversar um pouco sobre a necessidade nutricional da mulher, das diferentes fases da vida que tem. Você fala desde bebezinho? É, tipo assim, a menina adolescente, ela tem uma necessidade, na gestação outra necessidade, Na verdade, climatério outra, ou não. o que que eu vejo hoje? Eu vejo uma infância mal educada, né, até por essa rotina. Eu não acho que é só culpa dos pais, mas existe uma rotina muito pesada para todo mundo, Assim, então a criança ela tem meio que uma autonomia, né, na escola, enfim, e: "Minha filha, toma aqui o cartão, eu te dou, você compra o que você quiser". Então eu não atendo muito criança, mas eu percebo hoje, atendo um pouco de algumas adolescentes,
e vejo as adolescentes chegando sempre com algum problema de saúde que a gente via na casa dos 30, 40 anos, tipo resistência à insulina, obesidade. Uhum. Então, acho que isso é da negligência, né, dessa Uhum. materno-infantil, dessa fase do materno-infantil, dessa alimentação aí, dessa introdução de açúcar antes da hora, Muito né, porque cedo. aí estimula as papilas gustativas mesmo da criança, então ela só gosta de açúcar, e é complicado, né, você comparar o sabor palatável de um chocolate, de um doce para uma Sim. fruta, para um legume. Então eu acho que Chega a ser injusto. pois é, mas se você me perguntar, assim, o que que é necessário, eu acho que não tem uma suplementação necessária para a Uhum. criança quando ela tem uma alimentação boa desde Desde pequena. pequena. Eu acho que a gente vai começar a ter uma depressão na fase dos 40 a mais, que Uhum. dos 40 a mais que chega o climatério, que a menopausa, ela é a ausência da menstruação, São. então não necessariamente ela vem junto. Normalmente dos 40 para até essa ausência da menstruação é o climatério. E aí eu percebo, eu estou vivendo inclusive isso, né, eu percebo uma necessidade de fazer algumas suplementações. Mas assim, eu acho que tudo isso, Pri, a gente precisa analisar exames. Era O isso que eu ia te paciente, perguntar. quando ele chega para mim, a primeira coisa que eu faço é um pedido, né, de exames, tanto taxas bioquímicas, colesterol, triglicerídeo, glicemia e Uhum. vitaminas e minerais. Isso. Dependendo de alguma baixa, né, de algum dessas taxas, aí a gente faz suplementação. Mas normalmente, na fase do adulto, assim, vamos colocar 20 a 40 anos, eu vejo poucas necessidades, a não ser um paciente que é obeso, porque um paciente obeso ele é inflamado, né? A Uhum. obesidade é uma doença muito inflamatória, porque a gente percebe que no intestino que não deveria ser permeável, ele é permeável porque tá muito ferido com todas essas Uhum. porcarias, né, que Sim. a pessoa vem consumindo durante ao longo da vida. Então vai passando, né, muitas substâncias ali que vão provocando essas inflamações. Então, eu acho que se você me perguntar o que que você acha fundamental quando uma pessoa que é obesa senta no seu consultório, o que que você já passaria? Eu acho que o ômega 3 é válido, Uhum. porque o ômega 3 ele é muito anti-inflamatório. Tório. Claro que a gente tem que ver, ele tem 2 frações, né, ele tem o EPA e o DHA, os 2 com funções diferentes. O EPA ele é mais tem a ação mais anti-inflamatória e o DHA ele tem a ação anti mais prebiótica. Uhum. Ele é utilizado para proliferação de bactérias probióticas. Então eu acho que ele já é uma suplementação que dá uma modulada boa, porque ele melhora o funcionamento, Sim. a parede intestinal, e isso a gente tem uma melhora muito significativa dessa inflamação. Acho também que hoje, cara, acho que por conta da pandemia ou antes isso não era tão visto, eu pego muito paciente com problemas psiquiátricos. Então é muita gente tomando muitas Medicação. medicações psiquiátricas que às vezes a depressão de algum micronutriente ou alteração de alguma taxa vem decorrente disso. Então a gente precisa, é óbvio que a gente não tem como tirar a medicação, Sim. né? Mas a gente tem como melhorar, porque você sabe que 80% da serotonina produzida pelo nosso corpo é pelo intestino, é produzida no intestino. Então, quando você está com o intestino Toda bom, inflamada. quando você está com não é fazer cocô todos os dias, Aham. né? Mas quando você está com essa parede bacana, né? Não permeável, não vazada, a gente tem uma melhora muito significativa dessa ação cerebral, porque essa comunicação, o intestino se comunica com todos os Sim, órgãos, né? sim. Mas com o cérebro em especial, não tem como tratar uma pessoa que está debilitada emocionalmente, psiquiatricamente, doente psiquiatricamente falando, sem tratar o intestino. Uhum. Então eu acho que eu faria
isso, suplementação, né, de ômega, de antioxidante, porque você está tratando pessoas que tomam muitas medicações, Sim. então a gente precisa, né, coenzima Q10. Coenzima Q10 é um antioxidante excelente para trabalhar essa geração de energia. As células têm organelas, né, que são mitocôndrias, e essas mitocôndrias elas produzem energia. Então, como são pessoas que às vezes estão muito apáticas, não têm vontade de fazer, né, muitas atividades, a gente suplementa Q10 para melhorar essa geração de energia. Então, agora com 40, eu já acho que a gente precisa aumentar o leque. Gosto muito se o paciente tem problemas para dormir do magnésio, porque o magnésio ele ajuda muito, né, no Sim. relaxamento. Claro que são vários tipos, né, de magnésio. Eu gosto muito do bisglicinato, que é o magnésio com a glicina, que melhora muito a qualidade do sono, porque é uma das queixas que eu recebo sempre de paciente com dificuldade para dormir, ou quando dorme acorda, porque não consegue, né, uma noite completa de sono. Acho também, deixa eu ver o que mais. Posso pegar minha colinha aqui rapidinho? Silício, acho o silício fundamental, porque a gente tem um cabelo mais enfraquecido, Sim. uma unha mais enfraquecida, e o silício ele tem, né, impacto muito importante. Vitamina D, a vitamina D é fundamental para a massa óssea, para a massa muscular, né? Então, creatina, eu acho que creatina é fundamental não só quem faz atividade física, mas Mas para todos os todo mundo. dias, para todo mundo. Eu uso muito com idoso, inclusive. Melhora a força, melhora o ganho de massa. Então, ganhando massa, você melhora a massa óssea dessa pessoa. Então, lá na frente teria riscos de osteopenia, osteoporose, a gente consegue minimizar, né? Que mais? Eu acho um suplemento importantíssimo também o NAC, que é a N-acetilcisteína. Ela é um antioxidante muito, na verdade, ela é precursora de um antioxidante potente que é a glutationa. E a glutationa, ela melhora muito esse processo, né, inflamatório no nosso corpo de forma geral. Mas assim, eu tô listando alguns, mas a gente sempre faz uma análise muito individual ali com o paciente, porque não necessariamente na menopausa, no climatério, a gente vê queda dos hormônios progesterona, estrogênio, que são normalmente os hormônios que vão ter uma quedinha, né, nessa fase. Eles ainda estão sendo produzidos, mas o corpo ele já está começando ele está gritando, né, pela produção deles. Então, não necessariamente no exame clínico a gente visualiza essas quedas. Então, eu escuto muito o paciente, eu escuto muito a queixa da paciente. Cara, o exame está normal, mas ela está Tá sentindo, sentindo. né, esses sintomas todos. Ah, Érica, eu senti uma prostração física, estou com preguiça. E aí a gente vai fazendo de acordo com essa Vai necessidade. modulando ali. Mas vitaminas, assim, eu acho que a D é fundamental. B12 também, eu tô vendo muita gente com uma redução de B12, e a B12 ela provoca essa prostração física. E só. E aí você falou bastante da questão da inflamação do organismo, dessa inflamação ter o foco ali no intestino, tudo. E a gente vê muito isso, ainda mais agora nessa era digital aí. Ah, você exclui todo o glúten da sua vida, você exclui toda a lactose, às vezes nem é pela lactose, é pela proteína do leite, Exatamente, a né? lactoglobulina, a caseína. Isso. Pri, eu acho que hoje o meu maior desafio no consultório é desmistificar tudo que a internet coloca na cabeça das pessoas. Esses dias uma paciente, eu cortei o café porque disseram que o café fazia mal. Ah, o ovo ele é muito gorduroso. E aí você vai excluindo alimentos que são
comida de Sim. verdade, né, fazendo só suplementação. E comendo porcaria, né, porque acaba julgando isso ruim. "Ah, eu vou diminuir proteína animal". Eu não estou julgando um vegetariano, um Uhum. vegano, não é nada disso. Mas você excluir, né, proteínas animais porque diz que faz mal, porque diz que é gorduroso, e você acaba fazendo uma suplementação desenfreada de vitaminas e minerais, porque ouve internet e acredita em tudo que se fala, né. Então a do café mesmo mas qual foi? O que foi falado do café? "Ah, porque acidifica o pH sanguíneo". Não, e de Uhum. fato, quando você consome doses muito Muito alto. grandes, cara, mas quanto que você toma Você de vai café? abandonar seu 2 cafezinho, vezes? né? 2 vezes ao dia? Jamais, jamais. Então é complicado, é complicado. Eu concordo com você, hoje o maior desafio é essa Uhum. desmistificação do que as pessoas escutam. É claro que glúten, lactose tem impacto mesmo de sobrecarga, né, o corpo ele demanda mais no Sim. processo digestivo, assim como açúcar, né. Às vezes você tira a lactose, mas come açúcar, toma café com açúcar. Cara, na boa, aí você tirou o pão e toma café com Sem açúcar. açúcar? Então eu acho uma incoerência tão grande, sabe? E o que eu acho, assim, se a pessoa quer fazer isso, ela tem que fazer, mas ela tem que estar bem com ela mesma para ela fazer. Porque não adianta você tirar o seu açúcar e dar na cara da primeira que você cruza ali na Exatamente. esquina e virar uma Eu pessoa irritada, uma pessoa eu chata. costumo dizer que quanto maior a restrição, pior a compulsão lá na frente, Sim. porque quando você restringe muito, ainda mais um alimento que te dá prazer, né. E o açúcar ele aumenta, né, os neuro a os neurônios, assim, aquela resposta é 8 vezes mais rápida do que a cocaína. Então ele realmente tem um efeito de sensação, né, de bem-estar, Uhum. de prazer enorme. Então você não pode restringir por completo, é um processo. Eu costumo dizer para os meus pacientes que o nosso corpo ele demora umas 3 semanas, são 21 dias para uma adaptação a um novo estilo de vida. E aí você vai fazendo esses ajustes, Uhum. equilíbrio é tudo, né, Pri. Então É. eu acho que você conseguir melhorar a qualidade da alimentação, né, a semana são 7 dias. Se você conseguir isso nos 7 e no almoço do domingo você comer uma sobremesinha, se permitiu comer um hambúrguer, cara, vai ser feliz, vai ser feliz. A gente desde pequeno, desde o neném quando chora, que ele não fala, que se faz? Bota no peito. Então essa coisa da comida ser um comfort. A gente mesmo liga, né, o bebê tá chorando: "Ai, fome". Ah, você não pensa que ele pode Exatamente, estar sentindo qualquer outra coisa, é exato. fome. É peito, aí quando não tá já tá comendo, é um biscoito, é uma fruta, então isso desde lá atrás, a gente tem essa relação com a comida. Eu não vou nem falar o açúcar agora, é com a Uhum. comida ser comfort, né, ela sempre Sim. é essa compensação desse prazer. Não dá, cara, pra gente mudar isso em 1 mês, em 2 meses, é um processo mesmo. E acho que se você ama vinho, por que cortar? Ah, porque o álcool faz mal? Em excesso faz mesmo, mas o vinho ele é fonte de resveratrol, que é um antioxidante excelente para o nosso inclusive para nós mulheres Sim. 40 mais, né, porque ele tem efeito de fito-hormônio. Então a gente não acabou de falar que o corpo tem uma queda, né, na produção Uhum. do estrogênio, da progesterona, ele ajuda a melhorar essa disfunção hormonal, porque ele tem um efeito de hormônio. É como se fosse uma ligaçãozinha do receptor ao hormônio, ele tem uma estrutura parecida, Uhum. então ele se liga e ajuda muito nas questões dos sintomas, né, que a mulher no climatério sente. Então, claro, eu estou falando de quantidade, eu sou a favor da gente poder comer, não existe alimento que engorda, o que engorda é a A quantidade. quantidade. Então, quando você tem essa dimensão de que,
cara, quem controla sou eu. Então, durante a semana, né, eu vou ter uma alimentação mais limpa. E na verdade é o que fala assim, você tem que promover o déficit calórico, né, você tem que gastar mais, você estando Exatamente. gastando mais. Exatamente. Emagrecer não é difícil, é matemática. Se você Uhum. tem uma taxa de metabolismo basal, a gente agora está gastando caloria e a gente não está fazendo atividade física, mas o corpo está gastando. O processo digestivo é um processo de gasto calórico. Uhum. Então, a gente tem uma taxa de metabolismo basal que gasta tanto. Se você ainda faz atividade física todos os dias, então vamos dizer que você gasta 1.500 calorias só de metabolismo basal. Se você faz uma atividade todos os dias de 300 a 400 calorias, cara, você chega a quase 2.000 calorias de gasto Nossa, calórico. olha aí. Então, olha o tanto que você pode driblar essa alimentação. Você faz uma dieta de 1.500, que não é uma dieta muito Uhum. restritiva, pô, você fica com um gasto de 500 calorias, 400 calorias ainda todos os dias. Avalie o que você vai emagrecer no final de uma semana, no final de um mês, no final de um ano, né? Então, é isso, é entender que é um processo mesmo, não é Uhum. não é imediato, né? Não é, foram anos que É você uma demorou, caminhada, né. né, para e temos as fases, né, tem fases que a gente não tá afim mesmo, tem fases que: "Ai, cara, eu vou dar uma não acho que você tenha que se largar, Sim. mas eu vou ficar menos estressada com isso, eu vou fazer atividade física e vou comer melhor". E final de semana você tenta dar uma Uhum. relaxadinha, né. Mas uma coisa que a gente tá falando, o do comer muito, acho que a gente tem, muita coisa cultural, e isso eu estava escutando numa acho que foi uma palestra, uma live, alguma coisa assim, lá no na pandemia, que eram irmãs, uma nutricionista e uma psicóloga, elas estavam falando juntas. Falou assim: "Cara, quando a gente era criança, a sua mãe obrigava você a comer todo o É prato. verdade. Se deixar no prato, apanha. Você não pode, você tem que comer tudo". E quem faz o prato da criança é um adulto, É e verdade. impõe a criança. E isso você vai carregando O para a sua subconsciente, né, vida. no Igual subconsciente. assim, e eu lembro que elas falaram, isso já foi motivo de discussão lá em casa: "Ah, você tem que tomar café da manhã antes de sair". Cara, e se eu não tô com fome? Por que eu Concordo. tenho? Tá aí o jejum intermitente provando, né, que é uma estratégia excelente. Eu costumo falar, Priscila, que, esse ambiente aqui, se aqui estiver lotado de gente, alguém consegue faxinar esse ambiente? Não dá. Não. E o nosso corpo é a mesma coisa. Quando você fica comendo, comendo muito, comendo toda hora, você não dá tempo dele fazer as funções Era porque dele. assim, hoje eu acho que meio que já aboliu isso. "Ah, mas você tem que comer a cada 3 horas para o seu organismo ficar acelerado, não sei o quê". Cara, e se der 3 horas e eu não tiver com É fome? porque eu acho que a cabeça também da gente é pensar, cara, a criança ela gasta muita caloria, né? De manhã, assim, ainda mais Uhum. quem estuda de manhã. Então, para se concentrar lá na escola é necessário, mas eu uso demais. Acho que a gente tem que respeitar o que funciona para você, é o que não funciona para mim, né? Assim, porque como tem gente que acorda que tem que tomar aquele café, porque senão não é nada, tem gente que não tem É, fome. eu confesso a você que eu percebo que quando a gente entra no déficit calórico, quando a gente melhora a qualidade do jantar, quando você consome alimentos de uma digestão mais rápida, Uhum, né, quando são alimentos menos calóricos, você normalmente acorda com fome, porque você comeu pouco, né? uhum. É diferente quando você no domingo come a pizza ou come hambúrguer, que Ok. você às vezes acorda até empanzinada, porque, né, você está dormindo, mas o corpo está trabalhando. Uhum. E ele às vezes sobrecarregou, né. Mas normalmente quando você tem uma alimentação boa, normalmente você acorda com Com fome. fome. Mas tem gente que prefere não comer. Então eu acho que é E isso, muitas pessoas adotando o o próprio jejum jejum. intermitente, Eu né. eu eu observo, não são todas as pessoas, mas normalmente a pessoa acaba comendo mais na hora do almoço, porque fez um jejum de 16, 18. Eu acho interessante, por exemplo, o paciente chega lá: "Erika, vamos fazer jejum?". Acabou de começar o processo. Eu normalmente não indico.
o jejum de imediato. Vamos fazer umas 2 vezes na semana? Porque é uma estratégia boa. A Sim. gente pode alternar. Vamos fazer um jejum diurno primeiro, depois de manhã. Vamos fazer no outro dia, a gente faz um jejum na segunda, um na quinta-feira, um na sexta. O da sexta, vamos tentar à noite? À noite para você é mais fácil? Então, eu tenho um paciente que ama comer de manhã e não liga de comer à noite. Então, vamos fazer noturno? São estratégias boas para aquela fase que a gente está falando do platô, sabe? De fazer um choque, dar um choque no metabolismo. Então, enfim, eu acho que é uma excelente estratégia, mas para quem está melhor adaptado. Então, quando você está adaptado a pequenas porções, aí durante a fase do emagrecimento, a gente faz isso como uma estratégia de driblar É, o porque eu metabolismo. li também que é muito importante como você quebra o jejum. Exatamente, não adianta fazer um jejum de Né? Falou 18, assim, cara, 24 assim, horas. você faz o jejum, aí você Vou lá na quebra com a confeitaria e vou pizza, comer um doce. Como eu tenho paciente que vai para o McDonald's e come uma promoção do McDonald's. Cara, a qualidade do que você vai colocar naquele corpo que ficou ali horas fazendo essa detoxicação, essa limpeza, essa autofagia, cara, é necessário que você tenha muita atenção. Eu normalmente indico começar com gordura. Então, uma salada, bota um óleo ou de abacate, de azeite. Depois começa com a proteína, para depois você chegar no carboidrato. Porque quando você vem com uma refeição com índice glicêmico muito alto, você libera muita insulina. Então, você sim. quebrou o jejum com um processo de hiperglicemia que não é legal. Para o pós-jejum, né? Um jejum de 24 e 18. Uhum. Se você quiser virar uma máquina de queimar gordura, é necessário mesmo ter muita atenção com o que você vai colocar no período alimentado. Porque tem gente. Eu não curto muito o jejum para quem quer fazer hipertrofia, por exemplo. É difícil, às vezes, você chegar na quantidade adequada de proteína. Né? Às vezes quando o paciente quer fazer hipertrofia, normalmente a gente faz um cálculo, a gente sempre calcula a proteína por quilo de peso. Então, normalmente a gente faz um cálculo, né? Varia entre 1,2 a 2,2 gramas de proteína por quilo. Então, às vezes, a pessoa no jejum, o período alimentado, ele não dá conta de bater a quantidade de proteína necessária. Então, até isso a gente tem que observar. Então, não é para todo mundo, Mas sabe? eu acho que quando a pessoa já está num nível mais assim de querer, de estar fazendo uma hipertrofia ou já está em competição, assim, Já eu está acho que melhor adaptado à dieta, né? Já faz dieta há um é, tempo, né? Não tem tanta dificuldade como uma pessoa que está começando agora. porque você pega até, tipo assim, até atletas amadores de corrida, que é muito gasto calórico, assim. Você vai fazer, tipo, você vai fazer uma meia, você vai fazer um longão, não sei o que, cara, você tem que ter muito carboidrato, você tem que bater aquele Exatamente. prato de macarrão, Ele nem aquele. dá conta, porque normalmente ele consome, ele sente muita fome, né? O Uhum. atleta normalmente sente muita fome. Não dá. Mas eu concordo com você. Eu acho que o jejum, ele, ainda que seja uma escolha, né, para a gente tentar alguns dias da semana, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz. Eu, inclusive, costumo orientar, já que você está de jejum, vai fazer um cardio em jejum. Cara, otimiza tanto a queima de gordura, sabe? Melhora tanto esse combustível, né, de energia, então você acelera, porque a gente gasta primeiro carboidrato, Sim. depois massa magra, né, proteína, para depois chegar na gordura. Então você otimiza essa queima. Então fazer um cardio em jejum ainda é mais bacana ainda. Mas eu acho que essa questão é uma questão particular, assim. Eu tenho amiga que, se chegar na academia ou se for fazer qualquer prática esportiva e não comer nada, tipo, desmaia, cai Uhum, dura. uhum. Cara, se eu comer qualquer coisa, Enjoa, né? fica voltando aqui, assim, ó. Vai fazendo assim, você tem a sensação que você vai pôr É. tudo pra fora. Eu confesso a você que a musculação eu não consigo fazer em jejum. Até porque é um exercício de intensidade muito grande, ele me debilita Uhum. fisicamente. Eu fico muito fraca, me dá muita hipoglicemia. Então, na musculação eu acho necessário. Mas é eu, Érica. Sim, é o Eu que eu tô falando, que é canso de muito atender paciente individual, que né? fala, Érica, eu tô super adaptada. Então, mas o cardio, eu acho que como
é curto, normalmente é meia hora, ou então faz um HIIT de 20 minutos, que você tem uma intensidade de gasto calórico boa e é pouco tempo, né? Por pouco tempo. Acho que dá. Mas é isso, não Uhum, necessariamente ele é uma indicação para todo mundo. É muito do paciente mesmo. uhum. Você vê em relação, assim, nesse mundo feminino, a relação da dieta com a pele, com o cabelo, com unha? Pri, eu volto a te falar que eu atendo mulheres 40 a mais, 50 a mais, que ainda não tiveram, porque eu acho que depende muito de como foi a alimentação dessa pessoa Uhum. ao longo da vida toda. Mas a gente precisa ficar atenta a alguns marcadores, tipo ferro depleta, baixo, né? Ele depleta Uhum. cabelo. Então, você normalmente tem muitas quedas de cabelo por conta de falta de ferro. Mas também a gente não pode suplementar, porque ferro em excesso causa um monte de Sim. problema. Então, a gente tem que ficar atenta a essa questão da atividade, dos exames, né? Mas normalmente eu vejo ferro associados cálcio, eu vejo B12, vitamina D, são minerais Uhum. e vitaminas que eu fico muito atenta e tem muita suplementação boa hoje. Tem Uhum. os colágenos com Sim. Mas verisol, você acha que com uma própria mudança, adaptação ali, reorganização da dieta, já ajuda consegue dar uma demais. melhorada em pele, unha, Demais, cabelo? demais, demais. Pele, eu confesso a você que não tem um suplemento que vá melhorar a rigidez da Uhum. pele, né? É fazer atividade física, é fazer exercício. A creatina eu acho que seria importante aí, porque como ela Uhum. melhora a força, ela melhora a hipertrofia, então diminui um pouco desse Sim. visual flácido, né? Mas não tem assim uma correlação para a pele de suplementação, não. Eu indico muito, o colágeno ele é uma proteína, né? Então, se você tiver uma deficiência na alimentação de proteína e tomar colágeno, ele vai ser utilizado como proteína, como fonte de proteína, porque você não Uhum. consumiu a quantidade adequada do seu dia. Mas quando você tem uma alimentação bacana em proteína, o colágeno não é que ele vai melhorar mais o aspecto, porque ele melhora a hidratação, quando ele tem ácido hialurônico, então você fica melhor hidratada, você fica, né, a unha fica um pouco mais fortalecida, mas não necessariamente, a gente não tem receptores de colágeno, teria que Uhum. tomar o receptor junto, né, para que você tivesse um efeito mais bacana. Mas eu Uhum. acho que ele melhora muito o vício, a hidratação, sim. Mas a vitamina D, a creatina, eu acho fundamental para a pele em especial. Cálcio é necessário a gente observar, porque a gente vê uma queda, né? Mais associada a essas vitaminas, ferro, Uhum. B12, cálcio, e pele é massa magra, é musculação. Claro que eu vejo que a pele, quando você emagrece muito, ela fica até Sim. flácidazinha. Uhum. Mas aí a gente tem, né, os artifícios da dermatologia aí também para nos Sim. ajudar. Para nos ajudar. Mas eu vejo, ó, Érica, eu vi um aumento muito grande de melasma. Então, fiz umas suplementações de oleolar, que é uma suplementação boa para diminuir, ele Uhum. está até no azeite. Então, a gente usa ele especificamente porque é o princípio ativo puro ali, tem um impacto bacana. E fiz, né, uns procedimentos com laser e eu achei que melhorou bastante. Porque tava, Top. eu senti uma diferença. Dos 38 para cá, minha amiga, tá custoso, tá Érica, custoso. então eu queria que você falasse agora. Aquela assim, uma dica de ouro para as nossas borboletas. Borboletas? É para as borboletas? É. Borboletas, se você de fato se ama, se você quer amadurecer com qualidade de vida, cuide deste presente aqui, que é essa máquina, né, que nos foi atribuída, que é o nosso corpo. Faça atividade física, fique bem, viaje. Eu costumo dizer que viajar é a minha renovação de energias. Então, faça o que te faz bem, faça o que te faz ser feliz, mas não deixe de escolher
cuidar de você, priorizando, não negligenciando a sua alimentação e nem deixando de fazer atividade física. Façam musculação. Mais do que importante a alimentação é a atividade física. Faça musculação. Excelente dica. Ai, que delícia. E onde elas te encontram? Eu atendo no Sudoeste, eu tenho um parceiro, né, para quem tem dificuldade com horários, com fazer comida, que é o Sabor Light. Mas, paciente, Érica, se eu não quiser aderir à dieta do Sabor Light, eu posso fazer dieta com você tranquilamente. Atendo lá no Sudoeste, na 103. Vou adorar receber vocês, tomar um café sem açúcar. Um chá sem açúcar. Uma água saborizada, vai ser uma delícia. A gente conversar tudo isso lá, cuidando de vocês de uma maneira mais individual. Excelente, Érica. Muito Eu é que obrigada agradeço a pelo seu convite. oportunidade. Foi maravilhoso. Acho que a gente tinha assunto aqui para Pra passar passar a tarde a inteira. tarde, a noite, o dia todo. Mas a gente pode fazer isso mais vezes. Com Eu adorei Eu ainda tenho participar. muita coisa para te perguntar. E a gente Muita. pode fazer em uma parte 2. Vai ter essa parte 2, gente. Muito obrigada, borboletas. Até o próximo episódio. Tchau.